Você já ouviu aquela frase: não é o que você está pensando? Ou talvez, a culpa não é sua, é minha. Se você já passou por isso, sabe, quando uma mulher trai, ela não começa explicando o que aconteceu. Ela começa se defendendo. E, quase sempre, a primeira coisa que sai da boca dela é cuidadosamente calculada, não para dizer a verdade, mas para suavizar o impacto, mudar o foco e proteger a própria imagem. A mente humana é rápida. Em momento de tensão, o cérebro busca atalhos para escapar da culpa. E, no caso de muitas mulheres que traem, o instinto não é contar o que aconteceu, mas sim controlar como você vai enxergar a situação. A frase inicial quase sempre é um escudo emocional. Não é dita ao acaso. Ela é escolhida porque desperta compaixão, confusão ou dúvida. Ela sabe que, se plantar essas emoções nos primeiros segundos, as chances de você perder o controle e se afastar diminuem. É por isso que, em vez de um eu errei ou eu preciso te contar algo, você ouve: você não entende como eu estava me sentindo. Eu estava sozinha, você não estava lá. Você também me magoou. E percebe? Todas essas frases têm um padrão. O foco sai dela e vai para você. Imagine um homem descobrindo mensagens comprometedoras no celular da namorada. Ele questiona. O olhar dela muda. As mãos ficam inquietas e, antes mesmo que ele termine a frase, ela dispara: você sabe que nossa relação não anda bem. Nesse momento, ela inverte o jogo. Ele, que tinha o papel de confrontar, agora se vê no papel de se justificar. E é exatamente isso que o discurso inicial busca: reverter papéis. Isso acontece porque assumir culpa significa perder controle da narrativa. E, para muitas pessoas, não só mulheres, o controle é tão importante quanto a própria imagem. O primeiro argumento não é sobre a verdade, mas sobre manter poder na conversa. A desculpa vem carregada de meias-verdades, um pedaço real misturado a uma distorção emocional que coloca a traição como consequência inevitável. Assim, ela cria um cenário onde a pergunta não é mais: por que você fez isso? Mas sim: será que eu contribuí para isso? A primeira frase após uma traição não é apenas uma defesa, é um movimento estratégico. Não se trata apenas do que ela fez, mas de como ela quer que você se sinta. E, se você não perceber isso, corre o risco de transformar a sua dor em culpa e ainda acabar pedindo desculpas pelo erro que não cometeu. Por isso, lembre-se: quando alguém começa uma conversa tentando mudar o foco antes mesmo de encarar a verdade, é porque já sabe que a verdade não vai jogar a favor dela. A primeira desculpa, segundo especialistas em psicologia feminina, a frase mais comum dita logo após ser pega ou confrontada, não é um pedido de perdão, mas sim uma justificativa emocional cuidadosamente escolhida para inverter o peso da culpa. Ela pode vir disfarçada de vitimização, como: eu estava me sentindo sozinha. Você mudou comigo. Ou, em alguns casos, surgir com um tom mais frio e calculado, como: aconteceu, mas não significa nada. Essas palavras não são fruto do acaso. Elas são armas emocionais, criadas para provocar um curto-circuito nos seus pensamentos. Enquanto você ainda está processando o choque, ela já está mudando o cenário para que a traição não pareça o verdadeiro problema. É como se a mensagem subliminar fosse: o que eu fiz não importa tanto quanto o que você deixou de fazer. E é nesse momento que o jogo psicológico começa, silencioso, rápido e letal. A vítima passa a sentir a dor da traição e, ao mesmo tempo, a sombra da culpa. Depoimentos reais. Depoimento 1. Mariana, 32 anos. Eu sabia que estava errada, mas, quando ele descobriu, a primeira coisa que pensei foi em me proteger. Eu disse que ele tinha me deixado de lado. No fundo, eu só queria que ele não me odiasse. Nessa fala, percebemos o reflexo puro da autopreservação. Não é sobre verdade, é sobre sobrevivência emocional. O objetivo não é explicar, mas evitar o rótulo de traidora, tentando transformar a dor do outro em um ato de compreensão. Depoimento 2. Carla, 27 anos. Quando fui confrontada, falei que tinha sido um momento de fraqueza. Eu sabia que era mentira, foi planejado, mas dizer isso era mais fácil do que admitir que eu estava infeliz e já queria outra pessoa. Aqui, a confissão parcial é usada como máscara.
Ela entrega um fragmento que parece sinceridade, mas omite a parte mais pesada. É uma forma de minimizar o ato, ao mesmo tempo, criar espaço para que a culpa seja diluída. Depoimento 3. Luciana, 40 anos. Na hora, eu chorei e disse que estava confusa. Mas, na verdade, eu já estava decidida a sair do relacionamento. Eu só não queria ser vista como a vilã. Nesse caso, o choro e a confusão se tornam um escudo moral. A imagem de alguém perdida e emocionalmente fragilizada desperta empatia, enfraquecendo o impulso de julgamento. É a tentativa de sair limpa de uma escolha que, no fundo, já estava tomada. Esses depoimentos revelam um padrão. A primeira desculpa não é apenas uma reação ao flagrante. Ela é estratégia. É o primeiro movimento para ressignificar o erro, manipular a narrativa. Muitas vezes, inverter os papéis de vítima e culpado. O que a psicologia explica, a psicologia mostra que essa reação inicial não é por acaso. Ela é um mecanismo de autopreservação profundamente enraizado no comportamento humano. Quando o cérebro é colocado diante de uma acusação grave, especialmente algo que ameaça vínculos afetivos e reputação, ele aciona respostas emocionais rápidas, quase instintivas, que buscam minimizar o erro, transformar algo grave em algo menos pior na narrativa, suavizando o impacto para que pareça um deslize, e não uma decisão premeditada. Transferir parte da culpa, redirecionar a responsabilidade para o parceiro, para a relação ou para as circunstâncias, criando a sensação de que a traição não nasceu sozinha, mas foi provocada por fatores externos. Preservar a imagem social, porque admitir a traição de forma direta é assumir, de imediato, uma queda de status perante o outro e, muitas vezes, perante o próprio círculo social. E o mais interessante, ou perturbador, é que, muitas vezes, a mulher não está pensando friamente quando diz essas palavras. É um reflexo emocional que mistura medo, vergonha, em alguns casos, manipulação consciente. A mente constrói, em segundos, um enredo que não busca apenas explicar, mas proteger. E é justamente aí que mora o perigo. A defesa emocional pode se transformar em uma teia de distorções, que muda totalmente a percepção de quem está ouvindo. Se você escuta essa primeira desculpa, não se engane. Ela raramente conta a história toda. Por trás dessas palavras, existe um enredo que começou muito antes do ato físico da traição. Troca de mensagens, encontros inocentes, pequenas mentiras. Cada detalhe, cada omissão é uma peça de um quebra-cabeça que já estava sendo montado. Tudo acontecendo antes de chegar ao ponto de não retorno. E quando finalmente vem a primeira frase, ela não é a confissão do que aconteceu. Ela é apenas o verniz. Uma camada fina e calculada, escondendo uma realidade muito mais profunda e dolorosa. Conclusão impactante, a verdade é que, quando uma mulher trai, ela já traiu na mente, no coração e na intenção. O corpo só confirma algo que já estava decidido internamente. A primeira desculpa que ela usa não é para te explicar, é para se proteger. É um escudo contra a culpa, contra o julgamento e contra a perda de controle. Se você quer enxergar a realidade, precisa aprender a ouvir não apenas o que ela diz, mas o que ela não diz. Por quê? No silêncio entre as palavras, mora a verdade que ela jamais vai admitir voluntariamente.